Olá, tudo bom? Sou Carla Luiza, integrante do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para falar sobre banco de horas. Mas antes de começar esse tema, peço que se inscreva no meu canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer todas as questões referentes a esse tema. Banco de horas é uma modalidade de compensação conhecida pelos funcionários, pelos trabalhadores e pelas empresas. Mas para que a gente possa visualizar o banco de horas no contrato de trabalho, é importante que a empresa e que os trabalhadores eles tenham conhecimento de que o banco de horas só tem efeito quando é plenamente válido e eficaz. E para que esse banco de horas possa ter eficácia jurídica num contrato de trabalho ou para todos os empregados de uma empresa, a gente precisa considerar que para a elaboração do contrato de trabalho deve ser formalizado através da anotação da CTPS. Já o banco de horas, para que seja formalizado, a empresa precisa fazer ou um acordo por escrito entre empresa e funcionário. A empresa também pode optar em fazer um acordo coletivo entre o sindicato profissional. E o que é o sindicato profissional? É o sindicato representativo da categoria profissional. E quem é a categoria profissional? São os funcionários, são os trabalhadores. É a classe dos trabalhadores que são representadas pelo sindicato. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa visualizar o banco de horas em sua validade. O que é o banco de horas? É uma modalidade de compensação das horas extraordinárias eventualmente realizadas durante a jornada de trabalho. E para que tenha eficácia jurídica, a empresa e os trabalhadores devem observar se o banco de horas foi realizado entre empresa e o trabalhador, um acordo por escrito de que haverá compensação. Se não houver acordo por escrito entre empresa e funcionário, deverá observar se existe um acordo coletivo realizado entre o sindicato representativo da classe trabalhadora e uma ou duas empresas. Se tiver um acordo coletivo, tem eficácia. Se tiver um acordo individual por escrito, tem eficácia. Se tiver convenção coletiva, também tem eficácia e a abrangência dela é maior. A gente pode observar a dimensão de cada acordo. O acordo entre empresa e funcionário, esse acordo vale entre eles, entre as partes, acordo entre funcionário e empresa. Se tiver um acordo coletivo entre o sindicato profissional, entre duas empresas, esse banco de horas tem validade entre a categoria profissional e essas duas empresas. A abrangência dela é maior. Se tiver uma convenção coletiva, que é um acordo realizado entre o sindicato da classe representativa da categoria econômica e o sindicato representativo da categoria profissional, sindicato dos trabalhadores e sindicato das empresas, foi realizado uma convenção, um acordo, só que de abrangência maior, de que haverá a possibilidade de adotar o banco de horas. Essa abrangência é maior e o banco de horas tem plena validade e eficácia. Então, nesse primeiro momento, o que é importante verificar? A empresa realiza banco de horas? Sim.
Com base em quê? Acordo individual, acordo coletivo, convenção coletiva. Vamos observar para ver a abrangência. E agora a gente vai ver como essa empresa ela obedece esse acordo, como ela atende essa compensação. Sempre que for feito um acordo estabelecendo regras de trabalho, de como será feito, como será ajustado as regras de trabalho, todas essas regras devem estar alinhadas aos princípios norteadores da Justiça do Trabalho. O que tiver em contrário, o que ofende a integridade do trabalhador, não tem validade nenhuma. Então, o que a legislação prevê? De acordo com o artigo 59 da CLT, a compensação, o banco de horas, ela pode ser realizada. No parágrafo 2º, fala que a compensação ela pode ocorrer em até 1 ano. E no parágrafo 6º, a compensação deve ocorrer em até 6 meses. Qual é a diferença? É que nesse parágrafo 2º, ele informa que o banco de horas realizado através de acordo ou convenção coletiva, ela tem essa elasticidade de até 1 ano para compensar. Já no parágrafo 6º, a elasticidade, o período de compensação deve ser menor. Por quê? Em caso de acordo individual entre empresa e funcionário. Então, a gente já especificou todas essas questões de definição, conceito, modalidade de compensação. Mas o que de fato é essa compensação? Essa compensação ela ocorre quando o trabalhador começa a trabalhar a sua jornada normal e ultrapassa a jornada. E aí ele teria direito às horas extras. Que horas extras são essas? O funcionário recebe pela jornada contratada de 8 horas, de escala 12 por 36, e ao longo do mês é pago pelo contrato, pela jornada contratada. Todo trabalho que extrapola a jornada contratada é considerada horas extraordinárias e devem ser pagas com valor adicional de 50% ou de 100% em caso de domingo e feriado. E quando existe o banco de horas, a empresa ela não paga as horas extras. A empresa faz a compensação. Ou seja, o funcionário trabalha, ele foi contratado para trabalhar 8 horas por dia, no entanto, ele trabalhou 10 horas, ou seja, 2 horas a mais, e essas 2 horas, considerando o banco de horas que está plenamente eficaz, ele pode compensar ou no dia seguinte ou na semana seguinte, não ultrapassando, no caso de acordo escrito individual, até 6 meses. Acordo coletivo ou convenção coletiva, até 1 ano. E aí a empresa ela tem que atender outro requisito. Além desse período de compensação de 1 ano, ela tem que ter o limite de 10 horas semanais. Ou seja, o empregado ele tem a jornada contratada, só que durante a semana ele extrapolou 10 horas extras. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer essa compensação nesse período de 1 ano. Se extrapolar 12 horas semanais, tem banco de horas? Não. A empresa ela já está extrapolando o que a lei define, delimita como possível, como legal, como que não afronte
a integridade física e de saúde do funcionário. Então, a primeiro nível, a definição, verificar a validade e eficácia do banco de horas. É possível? Sim, é possível, é válido, tem acordo, tudo bem. Segundo requisito, a empresa ela obedece esse limite de até 10 horas semanais para fazer a compensação? Beleza. Se tiver até 10 horas, ultrapassou 10 horas, acabou, não se adota banco de horas. Pode fazer acumulação de banco de horas e hora extras? Pode fazer. O que ultrapassar vai ser pago em horas extras. E dentro do limite de 10 horas, pode ser feita a compensação. No caso de acordo individual por escrito, até 6 meses a compensação. Se for convenção coletiva e acordo coletivo, compensação em até 1 ano. Se não foi compensado, paga hora extra de todo o período trabalhado. E se a empresa não pagar durante o contrato de trabalho? O funcionário que rescindiu o contrato, que teve o seu contrato de trabalho extinto, ou por sua iniciativa, ou por iniciativa da empresa, ele poderá entrar com uma ação judicial pleiteando as horas extras, por conta da falta de pagamento das horas extras ou pela inadequação do banco de horas. Então a gente precisa observar esses 3 requisitos. O primeiro, a validade e eficácia. O segundo, o tempo, o limite de 10 horas semanais. E o terceiro, o período de 6 meses, no caso de contrato individual, e 1 ano, no caso de acordo coletivo ou convenção coletiva. São pontos importantes e que é, de fato, muito esclarecedor para a relação de trabalho entre o empregado e empresa. A empresa ela precisa definir esses limites para que o empregado ele tenha consciência de que forma ele vai receber essa compensação pelas horas extraordinárias, por esse trabalho, essa jornada fora do contrato, fora da jornada contratada. E o banco de horas é uma saída que as empresas vêm adotando para fazer a compensação com menos despesas. É isso que eu queria deixar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até a próxima semana. Até lá!